Afinal, o que é bruxaria? Defini-la é uma tarefa praticamente impossível através dos séculos e a ideia não é fazer uma receita de bolo. Hoje a gente vai conversar sobre conceitos que rondam a bruxaria contemporânea e são fundamentais para o início dessa jornada. Vale dizer que os pensamentos que eu trago aqui hoje são iniciais, contemporâneos e não históricos. Hoje, quando eu falo em bruxaria, muitas coisas nos vêm à cabeça. Os deuses, os feitiços, os ritos, a magia. Mas o que de fato é magia? Esse primeiro conceito ele é muito importante porque ele é um conceito do mundo. Hoje, dentro da comunidade da bruxaria, a gente compreende a magia como a habilidade de moldar a sua realidade, física ou espiritualmente, de forma literal ou metafórica. As bruxas são aquelas que têm o conhecimento, o domínio, a sabedoria suficiente para mudar a própria realidade. Elas tomam as rédeas do destino e definem como querem escrever a própria história. Isso através de ritos, feitiços, artefatos, instrumentos simbólicos que imputam em nós e no mundo as transformações que nós gostaríamos de ver. Eu estou moldando a forma como eu vejo o mundo, como o mundo me vê, e de forma física também trago para o meu cotidiano transformações, seja de prosperidade, seja de saúde. A magia é essa crença de que eu consigo transformar a minha realidade física, mental e espiritual através de símbolos mágicos. Mas esse não é um conhecimento exclusivo das bruxas. Pelo contrário, toda religião, religiosidade tem a sua forma de magia, até mesmo no cristianismo, quando dentro de uma igreja acontece uma cerimônia e duas pessoas saem de lá como uma só quando casadas, por exemplo. Ou uma criança, quando batizada, passa a ter acesso aos céus. São ritos simbólicos, são processos de transformação. Tudo ao nosso redor está em constante mutação. A vida ela está em constante movimento. E se tudo muda e tudo pode ser mutável, tudo é mágico. A bruxa, quando faz uso da magia, é aquela que tem essa sabedoria de que tudo pode ser transformado. E ela não hesita em transformar. Agora, quando a gente pensa na religião das bruxas, a gente traz um conhecimento bastante ancestral, que é o de paganismo. Muitos estudiosos, historiadores, se debruçam e dedicam décadas de suas vidas a pesquisar o que um dia foi o paganismo ou os ritos pré-cristãos. A ideia não é dizer o que é certo ou errado, mas como hoje, dentro da comunidade da bruxaria, nós compreendemos o que um dia foi o paganismo. Se você vem de um lar cristão, muito provavelmente você compreende que pagão é toda pessoa que não foi batizada. Mas antes mesmo do cristianismo, compreende-se enquanto pagão toda pessoa ou comunidade que desenvolvia uma relação de cultivo e de culto com a terra. Muito antigamente, antes do conhecimento da ciência, da agricultura, como se compreendia o mundo? Como que as comunidades, através do globo, através da geografia, compreendiam os eventos da natureza? Como explicar um raio que cai numa árvore e nasce fogo? Como explicar uma chuva que cai do céu e do chão que brota alimento? Como explicar a própria mulher que depois de 9 meses tira uma outra pessoa de dentro de si? O paganismo, ele nasce na tentativa que as antigas comunidades faziam para dar sentido o que até então não tinha sentido. Era a tentativa de explicar o até então inexplicável. E aí, todas essas manifestações naturais eram compreendidas enquanto divinas. Em muitas culturas, sejam as celtas, as egípcias, as gregas, romanas, nórdicas, compreende-se essas manifestações como manifestações divinas. Os deuses que habitavam os raios, as águas, a terra. A divindade ela era responsável
por manter a vida viva. Então, se eu precisava de alimento, que mais alimento brotasse do chão, eu me dedicava a um culto a essa terra, porque eu sabia que ali habitava um Deus. Se eu precisava de mais chuva, eu desenvolvia ali um culto para que o Deus da chuva me trouxesse mais chuva. E até mesmo na compreensão da gestação, quando ainda não se entendia o papel do homem nessa fecundação, cultuava-se também o feminino, porque se a mulher é aquela que gera a vida, Deus que me deu a vida talvez fosse também uma mulher. Mais uma vez, muitos antropólogos e historiadores contestam essa compreensão do que um dia foi um paganismo. Mas isso não é o principal quando a gente pensa o paganismo hoje. Nos dias de hoje, fala-se em neopaganismo, um movimento contemporâneo que busca resgatar esse conhecimento do que um dia foi o paganismo. Claro que hoje, com o advento da ciência, a gente compreende os fenômenos naturais, mas ainda assim, podemos olhar para todos esses eventos como manifestações divinas. O neopaganismo busca resgatar dessas sociedades ancestrais essa conexão de sagrado com a Terra, essa ideia de que nós somos parte da Terra e não dominantes a ela. Muitas religiões patriarcais que surgem depois, elas colocam o homem acima da Terra. Desenvolve-se a habilidade da guerra, da conquista de terra, de se usurpar a terra. O neopaganismo busca trazer uma compreensão anterior a isso, uma compreensão de que nós dependemos da terra para sobreviver. E assim os deuses antigos trazem para a nossa vida tudo o que nós desejamos. E pode-se dizer também que a bruxaria bebe dessa fonte. Quando a gente fala de bruxaria, hoje nós temos dois caminhos possíveis. A bruxaria enquanto ofício e a bruxaria enquanto religião. Se eu penso na bruxaria enquanto ofício, eu falo da bruxaria enquanto conhecimento prático. E aí eu vou lembrar muito das curandeiras, das feiticeiras, das mulheres que lá no século XV foram queimadas na Inquisição porque elas tinham um conhecimento prático das ervas, das pedras, das estrelas, do rito da lua, do ciclo menstrual. Eram as mulheres que sabiam o conhecimento da terra e utilizavam essa sabedoria para moldar a própria realidade, para atrair a cura, para fazer um bom parto. Eram as mulheres sábias. Claro que o contexto da Inquisição traz implicações políticas do porquê essas mulheres foram perseguidas, isso pode até dar um vídeo futuro. Mas o primeiro pensamento é de que, quando pensamos na bruxaria enquanto um ofício prático, nós nos associamos muito a essa figura da bruxa enquanto a grande feiticeira. Quando a gente pensa em bruxaria enquanto religião, a gente vai colocar o nosso pezinho lá nesse paganismo. A gente vai lembrar das sacerdotisas, as mulheres que se conectavam com os deuses antigos para comandar essas antigas cerimônias. Eram as mulheres que estavam à frente dessa conexão espiritual em suas tribos. E aí quando a gente pensa na bruxa enquanto religião, a gente vai se associar a essa memória de uma mulher sacerdotisa que detinha a conexão entre a terra e o espírito. Mas esses dois caminhos entre a feiticeira e a sacerdotisa não são separados, pelo contrário, eles podem caminhar junto e muitas vezes caminham. O interessante é que você saiba que você pode vencer a bruxaria entre dois aspectos. Na verdade, você pode vencer a bruxaria por muitos outros aspectos. Se você optar por conhecer a bruxaria no primeiro momento enquanto prática, tem uma infinidade de livros, de caminhos possíveis para você se dedicar. É o domínio das estrelas com a astrologia, é o domínio das artes divinatórias, é o domínio das ervas com a herbologia. Você pode se tornar uma grande feiticeira. Se você quer se tornar uma sacerdotisa ou quer vencer a bruxaria enquanto religião, se você de fato quer se conectar ou recebe um chamado dos deuses antigos, você está prestes a iniciar uma jornada infinita. As possibilidades são múltiplas e é um caminho para toda uma vida. Você pode fazer isso num primeiro momento de forma solitária, em que você sozinho vai estudar diferentes deuses, diferentes caminhos mágicos, diferentes formas de religiosidade, diferentes práticas, ritos.
e tentar observar o que faz sentido para você. E aqui eu trago um conceito que eu aprendi recentemente com a tradução Reclame de Bruxaria, que me fez muito sentido, que é o de que nós somos a nossa autoridade espiritual. Ou você vai optar por vivenciar a bruxaria enquanto religião em grupo. E aí você tem mais dois caminhos. Seja em coven, um grupo de pessoas que vai passar por esses processos que eu comentei individualmente, mas em conjunto, né, se ajudando, estudando, praticando, ou em uma tradição. Quando a gente fala em tradições de bruxaria, nós falamos em verdadeiras famílias, com árvores genealógicas, de pessoas que foram ensinando a sabedoria dos deuses antigos, associada à sabedoria da feitiçaria também, geração após geração. E aí quando você entra numa tradição, você recebe esse conhecimento, você desenvolve uma família espiritual, ascende a posição de sacerdotisa na maioria das vezes e passa a iniciar outras pessoas, que vão compartilhando conhecimento e compartilhando conhecimento. Agora, como saber qual é a sua tradição? Existem inúmeras tradições e cada tradição vai desenvolver a bruxaria à sua maneira. E aí você, mais uma vez, deve ser a sua autoridade espiritual, em perceber no seu corpo e no seu coração qual caminho é o seu. Nesse primeiro momento, esses são 3 conceitos explicados em linhas muito iniciais para que você saiba que eles existem e que todos eles se complementam. Existe magia e muita no paganismo, existe magia e paganismo e muito na bruxaria, e eles se retroalimentam. É um universo novo que vem dizer para você que simplesmente tudo ao nosso redor tem mais e mais e mais camadas de compreensão, de significado e de possibilidades. Se alguma bruxa em algum momento renunciou a Cristo, isso aconteceu como forma de ressentimento contra a Igreja, que apoiava os opressores e reprimia a liberdade humana. Se ela de alguma forma cedia à veneração do demônio, isso acontecia porque a Igreja tinha declarado que os antigos deuses eram demônios, e deram ao demônio os atributos de Pan.